A paz do Senhor, juvenis! Meu nome é Larissa Couto, nós somos aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho de Cariacica, Espírito Santo. Nós estamos aqui para ministrar mais uma aula dos juvenis, das lições da CPAD. E eu estou aqui acompanhada de um professor e também de 2 alunos que fazem parte da classe dos juvenis para a gente estudar essa lição. E eu vou pedir para eles se apresentarem. Se apresentem aí, galera! Muito prazer, irmãos. Eu sou o pastor Gideão, aqui da Marcas do Evangelho. E estou muito feliz em participar dessa EBD dos juvenis. A paz do Senhor, juvenis. O meu nome é Ana Sofia e eu me sinto muito honrada estar aqui participando dessa aula. A paz do Senhor, juvenis. Me chamo Davi e para mim é um prazer estar aqui do lado do meu pastor, da minha professora Larissa e da minha colega Ana Sofia. Muito bem, então antes da gente começar, eu quero pedir para você interagir aí no chat junto com a gente. Coloca o seu A Paz do Senhor e também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tá esperando o quê? Se inscreve, deixa um comentário no final do vídeo, coloca um joinha aí nesse vídeo também, porque isso ajuda muito no engajamento aqui do nosso canal. E a você que nos visita, saiba que você é bem-vindo. Peço que você deixe um gostei. Compartilhe o seu vídeo com um amigo e que você possa se identificar no comentário para que a gente possa te cumprimentar. E agora vamos orar para começar a aula. Querido Deus, te agradeço por mais uma vez nós estarmos aqui, Jesus. Pai, eu peço para que essa aula possa ser totalmente guiada pelo Senhor, Deus. Que nós possamos aprender cada vez mais sobre as tuas escrituras. Em nome do Senhor Jesus, amém. E aí, juvenis, paz do Senhor. Então, meu nome é Alisson e a gente vai fazer hoje a leitura bíblica. Então é assim, Sofonias 2, 1 ao 3. Congregate, sim, congregate, ó nação, que não tens desejo. Antes que saia o decreto e o dia passe com a palha. Antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Ageu 1, 5 ao 8. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comei, mas não vos fartais, bebei, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num sequitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ageu 2, 6 e 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, juvenis, esta foi a leitura bíblica. Espero que vocês tenham gostado. E agora vamos para a aula. A lição 11 dos juvenis tem como título Sofonias e Ageu. Vamos então aos objetivos dessa aula. O primeiro objetivo é apresentar a mensagem anunciada por Sofonias a respeito do dia do Senhor, que é a coisa assim, mais importante que acontece no livro de Sofonias. Depois vamos também ressaltar uma mensagem importante do livro de Ageu, que é a mensagem sobre escolha das prioridades. Olha como esse assunto é importante, né? Sobretudo para os adolescentes, para os jovens, né? E por fim, vamos explicar a manifestação da glória de Deus como consequência da santidade. Então, já vamos começar essa aula agitando o chat. Vamos agitar isso aí, hein? E agora vem uma pergunta para vocês. Presta atenção, hein? O que é fundamental para que haja um avivamento espiritual nos nossos dias de hoje?
Bom, eu tenho certeza que vocês já agitaram aí o chat, colocando as respostas de vocês. E qual seria a resposta correta, de acordo com a nossa lição? Quando a gente observa os livros de Sofonias e de Ageu, a gente consegue descobrir que a obediência, a observância à palavra de Deus é uma condição indispensável para que haja um avivamento espiritual. Então, eu espero que todo mundo tenha aí falado, né? Observar, obedecer a palavra de Deus. Hoje em dia, a gente fala muito sobre avivamento, né? A nossa juventude, graças a Deus, é uma juventude bem avivada. Esse é um tema que a gente fala muito aqui na nossa igreja. E a gente pode observar as histórias dos avivamentos que vieram antes de nós e conseguir perceber o que eles fizeram para que a gente também, né, possa alcançar esse avivamento. E lá nos dias do rei Josias, quando houve a reforma no templo, eles acharam o livro da lei do Senhor. E a descoberta, né, a redescoberta da lei do Senhor, das escrituras que estavam perdidas há muitos anos, promoveu um grande avivamento naquela nação que estava ali, por volta do ano 640 a.C. Então a gente consegue perceber aí uma chave, né? Verdade. Olha, ler a palavra de Deus, observar a palavra de Deus é um ponto fundamental para que o avivamento possa explodir aí. É isso mesmo. E quando o povo retornou do cativeiro, né, isso por volta aí do ano 515 a.C., Ageu, ele também foi que era um profeta, né, ele profetizava naqueles dias, e através da profecia de Ageu, ou seja, através da palavra, né, profética, o povo então reconstruiu o templo de Jerusalém. Mais uma vez houve um grande avivamento, e avivamento este produzido pela palavra de Deus. Eu queria até ver com vocês aqui, no livro de Esdras, capítulo 6, versículo 14, é um texto muito conhecido que diz assim: e os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme o mandado de Deus de Israel, do Deus de Israel, e conforme ao decreto de Ciro e Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Então, o que estava acontecendo naqueles dias? O profeta Ageu, que era um profeta já um pouco mais idoso, e o profeta Zacarias, que era um jovem profeta, os dois juntos, né, profetizando, e através da profecia, através da palavra dos dois, o templo de Jerusalém foi reconstruído e houve um grande avivamento. O velho e o jovem. O velho e o novo juntos, né? Sim. Muito interessante. Assim como dizem Joel, né? Os vossos velhos terão visões. Os filhos profetizarão. Isso aí. Muito bom. E agora a gente está falando assim com juvenis, né? Para uma classe de juvenis. E a gente sabe que nós que somos jovens, nós temos muitos planos, nós temos muitos sonhos para o nosso futuro, né? Projetos pessoais, desejos. E eu queria perguntar tanto para vocês que estão aí nos assistindo em casa, vocês podem interagir no chat, e também para Ana Sofia e para Davi. Vocês têm muitos planos? Como que é esse planejamento do futuro aí de vocês? Conta aí um pouquinho para nós. Nossa, com certeza eu tenho muitos planos. Eu sempre me pego pensando assim, o que Deus tem planejado pro meu futuro, o que eu quero fazer. E assim, eu sempre paro assim e fico pensando, como que vai ser? Como que vai ser o meu futuro? E você, Davi? É isso aí que a Ana Sofia falou. Tipo assim, em primeiro lugar, tem que ver se tá de acordo com o que Deus quer pra mim. Mas eu tenho muitos planos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Para daqui a muitos anos, tenho planos para daqui a um ano. Então, vou fazer uma pergunta para você. Onde você quer estar daqui a 20 anos? Uma pergunta. Porque assim, eu quero estar onde eu estou hoje, né? Em relação à igreja. Exatamente. Né? Em relação à igreja. Mas eu imagino que a minha família vai estar diferente. Eu imagino que vão ter bastante netos, né? No meio aí. E você, Júnior? Onde você vai estar daqui a 5, 10 anos? Você já colocou isso diante do Senhor? Isso é importante, né, Davi? Muito importante. Colocar tudo diante do Senhor. Tem que estar tudo alinhado com os planos que Deus tem para você, com o caminho que Ele projetou para a sua vida. Em falar nisso, qual que é a importância da palavra de Deus para vocês? Já que a gente está falando de planos, né? E aí, onde que a palavra de Deus se encaixa dentro disso? Nossa, encaixa em tudo, porque a palavra de Deus é o que guia a nossa vida. Tipo, se nós não estivermos seguindo ela, a nossa vida está completamente errada. Então, os nossos planos, tudo tem que estar
completamente guiado através da palavra. A palavra de Deus, ela é como um manual, ela me instrui no meu passo a passo da minha vida, do que eu devo fazer, do que eu não devo fazer. Ela deve estar, igual os planos de Deus, deve estar alinhada com a nossa vida. Tipo assim, é nosso manual, a Bíblia, é base para tudo. E vocês já oraram pedindo direção a Deus para o futuro? Vocês costumam orar sobre isso? Há um tempo atrás, eu não pensava muito nisso. Até que esses dias, eu parei pra pensar que eu já tô no ensino médio e eu ainda não sei qual profissão eu quero seguir, eu ainda não tenho certeza. Então, eu comecei a orar e falei, Deus, me ajuda, porque eu preciso de um direcionamento, né? Preciso saber o que Ele quer que eu faça, pra que eu não acabe fazendo algo apenas pela minha vontade e acabe dando errado no final. Mas você crê, então, que Deus tem algo para você? Sim, com certeza. Você quer que Deus tenha um plano especial na sua vida? Sim. Então, como fazer para descobrir esse plano? Orando. Orando, buscando a Deus em oração, né? Lendo as escrituras, a palavra, meditando na palavra. Será que tem algum texto na Bíblia que indique isso, que Deus está cuidando da gente, está cuidando do nosso futuro? Sim, tem um texto lá em Provérbios 16 que diz: o homem faz seus planos, mas o Eterno é quem possibilita que sejam realizados. Amém. Amém. Que bênção. E você, Davi, costuma orar? Deus tem um plano para cada pessoa? Então, eu tenho planos, assim, pra mim, mas é aquilo. Deus tem planos melhores pra mim, sabe? Eu tenho Glória meus planos, a Deus. mas eu tenho certeza que os meus planos vai ser tudo jogado fora, porque Deus tem o melhor pra mim. É igual a questão do chamado. Às vezes a gente não sabe o nosso chamado. Um exemplo de um missionário. Se eu for missionário, se eu for pra eu ser missionário, eu não sei. Mas eu vou saber, porque eu tô orando, então, tô buscando, então... Então, na verdade, Davi, assim, né? Você tem planos e você ora ao Senhor e busca na palavra e esses planos vão sendo ajustados, na verdade, né? Sim. Vão sendo ajustados. É como se tivesse uma estrada e aí Vai você vai alinhando. caminhando e você vai se alinhando à palavra de Deus. Isso é muito Exatamente. importante. E às vezes também, uma coisa interessante é que Deus, ele não chega pra gente e fala tudo pra gente, olha... Tudo que vai acontecer com você vai ser assim, 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 daqui a um ano, Te 5 dá uma anos. ficha, né? Não é assim. É à medida que a gente vai caminhando, entendeu? Aí o nosso caminho vai sendo iluminado pela palavra de Deus, né? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. E luz para o meu caminho. Quanto mais eu caminho, eu vou caminhando, eu vou tendo comunhão com Deus e Deus vai clareando, né, Verdade. as coisas para mim. Tem um versículo lá em Salmos que diz o seguinte: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então, a gente acredita e confia de que se a nossa vida está pautada na palavra de Deus e se a nossa vida é uma vida de oração e de busca da vontade de Deus para nós, então os nossos planos vão ser aliados com o do Senhor e Ele mesmo vai nos instruir nas escolhas que nós vamos ter que fazer, né? Seja na escolha de faculdade, seja na escolha, né, de trabalho. Muitos dos juvenis, né, já estão entrando aí no mercado de trabalho. Seja na escolha de casamento, né, da corte aí, que você já está vislumbrando alguém. Tudo isso, se nós colocarmos diante do Senhor, a gente pode ter certeza, né, que nós seremos instruídos. Ele vai nos ajudar a fazer a escolha certa. Amém. E agora nós vamos para a competição da aula de hoje. Meninos versus meninas! Vamos ver, então, quem vai saber mais. E aí, é Ageu ou é Sofonias? Vamos começar, então, tirando empapar, né? Vamos ver? Limpa. Então começamos com os meninos. Então eu vou fazer uma pergunta, se vocês quiserem, vocês podem ir rapidinho aí ver entre si, mas tem que ser rápida a resposta, tá bom? Então vamos lá, hein? Eu vou falar uma frase, vocês vão ter que dizer se é Ageu ou Sofonias. Reconstrução do templo. Aí eu lembro. Ageu. Certa resposta! Agora vamos para as meninas. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ageu. Isso aí. Certa resposta! Então agora estamos 1-1, meninos versus meninas. Vamos lá para os meninos de novo. O dia do Senhor está próximo. Sofonias. Certa resposta! 2-1
Para os meninos. Meninas. Zorobabel, governador, e Josué, profeta. Ageu. Se não me engano, é. Tem certeza? Eu acho que é Ageu. Eu acho que Certa resposta! 2-2, então a competição tá acirrada. Vamos lá, meninos. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra. responde aí também, Pedro. Sofonias. Será? Será? Sofonias! Vamos lá, meninas agora. Eu, hein? A prioridade era construir suas casas e não templo. Ageu? Tem certeza? Tem. Certa resposta! Sim, lemos no devocional, isso aí. Vamos lá, os meninos. Filho de Cusi, que era filho de Gedalias, que era filho de Amarias, filho de Ezequias. Sofonias. Certa resposta! Agora vamos para as meninas. Ó, já tá Tá o quê? 3-3? Já tô confusa de quanto que tá. tá empatado. Então agora é a última pergunta para as meninas. Se elas acertarem, vai dar empate. Todo mundo vai ganhar sem pressão. Agora, se elas perderem, os meninos ganham. Vamos ver, hein? Pelo zelo do teu fogo, toda a terra será consumida. Não falou não, mas eu acho que é Ageu. Eu acho. Confio. Ageu? Eu acho que é. Sofonia! Tá bom, gente, vamos voltar pra aula. Muito legal aí ver a participação dos nossos alunos, né? Descobrindo se era Ageu, se era Sofonias. Mas vamos dar continuidade à aula aqui. Então, pastor Gideão, né? O que é importante a gente saber sobre o livro de Sofonias? Vamos lá, Sofonias. Sofonias, ele é um dos profetas menores, chamados menores, né? E os juvenis já sabem o que é profeta menor. Será que Já eles sabem? sabem. Será? Mas vamos lá, vamos resumir aqui. Né? Os profetas maiores e menores são assim classificados de acordo com a quantidade de profecias que eles proferiram e foi registrado, né, nas escrituras. Então, aqueles que têm menos registros, no caso de Ageu e Sofonias, estão nessa categoria de menores. Daniel, por exemplo, profeta maior. Isaías, 66 capítulos. Então, é em termos de quantidade, né, de volume, quantidade e volume de profecia. Sofonias, então, é um profeta nessa categoria, profeta menores. O livro de Sofonias tem 3 capítulos e o grande destaque de Sofonias, sabe qual é, Davi? O dia do Senhor. Davi, você sabe o que significa essa expressão em Sofonias, o dia do Senhor? Então, pastor, para muita gente aí, pode achar que o dia do Senhor se trata do domingo, né? Que é a ressurreição de Cristo, mas nesse contexto aqui do livro de Sofonias, é um dia de julgamento, pastor, de aflições, de muita guerra. Então, se o dia do Senhor é um dia de julgamento, aflição, um dia difícil, então não vai ser um dia, digamos assim, um dia tranquilo. Dia de festa, né? Não. É período de grande tribulação. Não quero estar lá, não. Nem eu. Presente nesse dia do Senhor, não. Continuando aqui sobre Sofonias, né, o nome Sofonias significa Yahvé esconde, Jeová esconde. Isso, alguns acreditam que esse nome foi dado a Sofonias, Yahvé esconde, porque ele teria nascido no período de Manassés. E Manassés foi um péssimo rei em Judá. Então, O pior rei, né? é um dos piores, Pior rei. E aí, ele foi escondido justamente para não sofrer, para não ser morto. Então, ele teria recebido esse nome, Sofonias. Então, Sofonias, ele era da descendência real, ele tinha sangue real. Aqui no livro de Sofonias, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Esse Ezequias aqui é o rei Ezequias, né? Então ele era de linhagem real. E ele profetizou em Jerusalém, no Reino do Sul, nos dias de Josias, por volta aí do ano 640. E a gente até antecipou aqui a questão do dia do Senhor, né, que vai ser um dia assim, de uma catástrofe terrível para o reino de Judá. Mas não só para Judá e para cidades circunvizinhas e para nações circunvizinhas. E o que Deus faz? Deus usa o dia do Senhor, que é um dia de julgamento para aquele povo,
para também fazer como se fosse assim, uma mensagem para o fim dos tempos. Pro futuro, né? Para o futuro, onde o dia do Senhor será um dia de julgamento, um dia que Deus vai julgar as pessoas, vai trazer juízo e será um dia, assim, terrível, né? Ai daqueles que vivem nesse dia. Então é como se fosse uma profecia para aquele tempo, pro presente daquele tempo, né? E pro futuro. Pro futuro. Inclusive, em Sofonias 1,7 está escrito: Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Sofonias, ele escreveu que o dia do Senhor estava próximo, que seria um tempo de ira, que viria como julgamento, né, sobre o pecado. A gente sabe, Davi, Sofia, Larissa, né, que o pecado terá julgamento. Então, por que Deus julgava de maneira assim tão severa a nação de Israel ou o reino de Judá, as nações vizinhas? Por quê? Por causa do pecado. Sobretudo o pecado de idolatria, o pecado de prostituição. Então Deus trouxe juízo sobre as nações, sobre as pessoas, por conta do pecado. Sofonias capítulo 3, versículo 17, ainda diz assim: O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti, ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então, o livro de Sofonias, ele traz uma mensagem de julgamento, mas ele termina de uma forma esperançosa, né? Isso aí. Uma mensagem de bênção e de esperança para o povo de Deus. Então, embora o povo de Deus tenha ficado triste por causa dessa mensagem de julgamento e dos castigos que ele sofreu, mas no fim eles teriam uma alegria, né? Eles estariam finalmente junto com Deus, habitando junto com Deus, e tendo em vista esse futuro de alegria que eles teriam, eles não deveriam desanimar, porque Deus ia tirar toda a vergonha deles, todo o pecado deles também, e ia dar para eles uma nova vida, né? Ia transformar, restaurar eles, né? E a gente pode, Larissa, também aplicar isso nos dias de hoje, porque assim, a gente vive debaixo de um grande sofrimento, a gente vive num mundo que jaz no maligno, e toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança é para o futuro. Então a gente olha para o futuro com esperança. A gente olha para o futuro sabendo que Deus, ele preparou todas as coisas, não somente a nível individual em relação ao nosso futuro, mas também em relação à história da humanidade. Então Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle do mundo. Deus tem o controle do fechamento de tudo. Está lá no livro de Apocalipse, né, que no final de tudo, o vencedor vai ser o Cordeiro, juntamente com a sua igreja. Tem uma frase muito famosa, agora eu não me lembro de quem é, mas que diz assim: eu li o fim da Bíblia e vai ficar tudo bem. Aí, mas vai ficar tudo bem para quem é salvo, né? Em Jesus. Para quem é salvo em Jesus. Essa vai ficar tudo bem no fim. Essa esperança e essa alegria que você leu aí, que você comentou aí, é para os arrependidos. Sim, os salvos. Para né? aqueles, o sal, para os arrependidos, né? Para nós. Né? Amém. Glória a Deus. Então agora a gente vai entrar no livro de Ageu, que até aqui a gente falou de Sofonias. Então, Davi e Sofia, vocês estão preparados aí para Ageu? Estão afiados para Ageu? Juvenis, vocês estão afiados a estudar a lição no livro de Ageu? Azeu. Estudar a lição no livro de Ageu? Então, vou começar com uma pergunta para o Davi. Davi, o que é mais importante a gente saber da parte introdutória do livro de Ageu? Ageu, ele foi contemporâneo de Zacarias. Ele foi um dos 3 primeiros profetas pós o exílio, pós o cativeiro em que Israel estava. O nome Ageu significa minhas festas ou festivas. Só que não nos é falado muito sobre Ageu. Em Ageu 2:3, muitos acreditam que ele chegou a ver o templo de Salomão, que foi em 586 a.C. Então, se a gente for olhar assim, Ageu tinha mais de 70 anos quando ele escreveu o livro, quando ele estava fazendo essas profecias. Então, Davi, pelo que você falou aí, Ageu ele teria visto o templo de Salomão e ele viu o novo templo também, a reconstrução, né? Sim. Ele já era um senhor, já Avançado velhinho. em idade. Aí tinha Zacarias, que era o profeta Novinho. novo que estava lá. É como se ele tivesse assim, né? Passando o bastão Exatamente, pro pastor. profeta Zacarias, que iria dar continuidade, né? E através da palavra de Ageu, né? Vamos pensar assim, aquele profeta velhinho que estava ali, ó, vamos reconstruir o nosso templo, vamos reconstruir o nosso templo. Então o povo
reconstruiu o templo de Jerusalém. Botou moral naquele pessoal lá, pastor. E o livro provavelmente foi escrito em 520 a.C. E o principal objetivo do livro é mostrar como o zelo inicial dos judeus na construção do templo logo se cansou. O livro de Esdras descreve como que a oposição dos inimigos de Judá fez com que as mãos do povo enfraquecessem e a sua obra cessasse. Mas Ageu nos conta outra razão para a interrupção da construção. Foi a indiferença dos judeus para com Deus e o seu egoísmo. Em vez dos judeus se dedicarem totalmente à obra de Deus, eles acabaram gastando o seu tempo para si próprios e para suas casas com teto. Agora, Sofia, você falou uma coisa aí muito importante. Quando a gente lê o livro de Esdras, a gente pensa o seguinte: eles não reconstruíram o templo por causa da oposição. Quando a gente lê o livro de Ageu, nós temos mais uma informação que não anula a primeira informação de Esdras. Sim. Qual é a informação que a gente tem em Ageu? Eles foram cuidar da vida deles, eles não estavam interessados. Eles começaram a obra com muita assim, animação, empolgação e zelo pelas coisas de Deus, mas depois, né, foi desanimados. E aproveitaram a oportunidade. Minha casinha aqui, minha casa olha só própria. o que aconteceu. Eles aproveitaram a oportunidade da oposição para se afastar da obra sim. e cuidar de suas vidas. Não, tem oposição, vamos cuidar das nossas vidas. Aí é fácil, né, Davi? Aí, na primeira oposição, se você for desistir, né, misericórdia. Então, o que aconteceu? Ageu teve que exortar e repreender os judeus. No caso, ele repreendeu os líderes também da época, que era Zorobabel, que era o governador, e Josué, que era o sumo sacerdote. Além dele exortar, ele encorajou para que eles retomassem a reconstrução do templo. O que aconteceu é que os judeus, eles focaram em suas próprias necessidades e deixaram a casa de Deus, que estava em ruínas, em segundo plano. Porém, não há problema em você fazer suas coisas, melhorar a sua vida e da sua família. O problema está em você deixar as coisas de Deus em segundo plano, que a prioridade, no caso deles, era a reconstrução do templo. E eles deixaram de lado isso. Então, o erro deles foi esse daí. E o que aconteceu? Eles focaram nos bens materiais deles. Não houve prosperidade nem material e nem espiritual. Teria acontecido diferente se eles houvessem priorizado a casa de Deus, que estava em ruínas. E tem uma mensagem, né, Davi? Toda essa história tem uma mensagem, que a gente deve priorizar as coisas de Deus. A gente deve priorizar o reino de Deus. Sim. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Falando um pouco mais sobre o conteúdo geral aqui do livro, nós podemos dividir o livro de Ageu em algumas partes. A primeira parte é uma mensagem admoestando para construir a casa de Deus. A segunda mensagem é encorajando na construção do templo. A terceira mensagem, a admoestação à santidade. E a quarta mensagem é um encorajamento ao olhar para o futuro, né? Porque a profecia, quando vai para os líderes, mostra também, né, não somente a reconstrução do templo ali, quando a glória de Deus estava descendo ali na reconstrução do templo, mas também estava falando da glória de Deus apontando para Cristo, né? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E também aponta para uma profecia futura. Inclusive, esse versículo aí é um versículo bastante conhecido, né? Glória da segunda casa. Tem um monte de música, né, que canta Glória da segunda casa será maior. Mas a gente vai ver agora com o nosso pastor o que significa essa expressão, né, de Ageu 2:9. Olá, juvenis. Nós estamos estudando, então, o profeta Ageu, que é um profeta pós-exílico. Ele está motivando o povo a reconstruir o templo. O povo está desanimado, o templo parou por um tempo, né? Praticamente 13 anos parado por causa dos seus inimigos. Então agora eles estão lá, Ageu e Zacarias, profetizando para que o povo volte a reconstruir o templo. Então o profeta está dizendo ao povo que eles deveriam deixar de construir as suas casas, embelezar as suas casas e construir primeiramente o templo do Senhor. Por quê? Porque agora a glória da segunda casa seria maior do que a primeira.
Embora o templo reconstruído pelos judeus não chegue nem aos pés da glória do primeiro templo feito por Salomão, e esse mesmo templo que é construído, né, pelos judeus, reconstruído pelos judeus e depois embelezado por Herodes 46 anos antes de Cristo, não é comparado à glória do primeiro templo. Mas por que a glória da segunda casa seria maior? Porque Jesus seria apresentado nesse templo e Jesus é a glória do templo. Seria maior porque Jesus que representa o templo que representa Jesus, seria manifesto e então ele não mais seria necessário como casa de oração, como casa de sacrifício. Ageu está dando esperança ao povo para que reconstrua o templo, porque aquele templo seria o receptáculo onde o Messias esperado, a esperança de Israel, haveria de nascer. Lá Jesus seria oferecido, lá ele pregaria o evangelho e lá todas as ofertas que foram oferecidas naqueles milênios seria por fim terminada. Tudo aquilo que era a figura, agora o tipo estava se manifestando que era Jesus, então essas coisas cessariam e Deus então estaria de forma plena perdoando o pecado do seu povo para que pudessem ter comunhão plena com Deus. Por isso a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Deus abençoe vocês. Um dos assuntos também muito legais que vai aparecer no livro de Ageu é uma questão sobre prioridade. Por quê? Quando o povo retornou do cativeiro, ao invés de cuidar das coisas de Deus, eles estavam cuidando dos seus próprios negócios, de suas casas, de suas fazendas, né, da sua riqueza, acumulando dinheiro. Isso é certo, Davi? Deixar a obra de Deus de lado e ficar só acumulando? De forma nenhuma, né? Então essa questão de prioridade também fala conosco hoje. Eu gostaria de perguntar para vocês aqui, né? Qual tem sido a prioridade de vocês hoje? Vamos abrir nosso coração agora, hein? Eita. Quero ver cada um falar aqui, espontaneamente. Qual é a prioridade de vocês hoje? A minha tá sendo 100% a igreja. Afinal, eu tô na igreja todos os dias. Segunda, terça, Inclusive, quarta. mora na igreja, Eu moro na literalmente. igreja. Literalmente. Sim, muitas vezes alguns amigos, assim, da escola, essas coisas, me chamam. Ah, Sofia, vamos fazer alguma coisa e tal, mas é dia de culto. E eu falo, não, eu vou pra igreja. Sempre priorizando Jesus, colocando ele em primeiro lugar. Amém. Então, pastor, a questão do amor em Deus, amar a Deus, porque o amor de Deus é a base de tudo. O nosso relacionamento com Deus é o amor, que a gente tem que amar Ele a cada dia mais. Amém. Larissa, qual a sua prioridade hoje? Minha prioridade tem sido, né? Eu tenho buscado colocar sempre Deus como prioridade, né? Focar na minha vida de leitura devocional, na minha vida de oração. É claro que tem alguns dias, né, que são mais fáceis do que outros, porque a gente vive numa caminhada e numa luta constante, né, da carne com o espírito. Mas eu tenho buscado e me esforçado a colocar Deus no centro da minha vida como prioridade. Inclusive, dentro desse assunto de prioridade, eu lembrei de um vídeo que eu assisti esses dias, onde a moça fazia uma analogia sobre essa questão de prioridade. E aí ela falou o seguinte, ela falou assim, pensa que você tem um bolo, e aí você tem um bolo completo. Deus, ele quer o primeiro pedaço de bolo. Ele quer o seu primeiro pedaço, porque o primeiro pedaço é a honra que você dá para alguém, né? Deus não quer que você dê o primeiro pedaço para outra pessoa ou que você coma ele e dê para ele o resto, o que sobrar. Não, ele quer ser digno, ele quer ser honrado com aquele primeiro pedaço. E se a gente passar isso, né? Se o bolo é o nosso tempo, se o bolo é a nossa vida, então Deus quer a primeira parte. A gente vê isso também nos ensinamentos de números, né? Que o Senhor dá as instruções sobre as primícias que deveriam ser entregues. Então, Deus, durante toda a Bíblia, ele fala conosco sobre essa questão de prioridade, de você priorizar ele, de você colocar as coisas dele em primeiro lugar, de você dar as primícias da sua vida, do seu tempo, aquilo que for o seu melhor. E eu acho que a gente precisa sempre viver a nossa vida
pensando nisso. Ainda que vai ter determinado dia que você provavelmente vai priorizar mais o seu celular, mas é você voltar atrás e reconhecer, não, eu errei, eu estou errado, eu preciso me arrepender disso, eu preciso voltar atrás e eu preciso priorizar verdadeiramente as coisas de Deus. Amém. Amém. Concluindo então a nossa lição, as palavras de Sofonias e Ageu enfatizam que Deus honra aqueles que têm compromisso com a sua verdade e colocam o reino de Deus em primeiro lugar. Os avivamentos, né, nos dias de Josias, né, que eram os dias de Sofonias e Ageu, é resultado da observância de sua palavra eterna, que Deus avive a sua obra em nós. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Que essa lição possa ficar guardada nos nossos corações, né? E que a gente possa exercitar isso, colocar o Senhor em prioridade. E agora, para a gente finalizar, nós vamos para as nossas ofertas. Então, tá aparecendo aqui embaixo os meios para você ofertar, Pix, PicPay, conta bancária. E não deixe de participar também da campanha dos 1000 valentes. Aqui na nossa igreja, nós estamos fazendo uma campanha para comprar esse espaço maravilhoso que vocês estão vendo aí, para que a gente possa, né, realizar todas as atividades que a gente tem feito aqui. É um espaço amplo que nos atende perfeitamente. E para isso, a gente gostaria de contar com a sua contribuição. É um voto, você pode dividir ele em vários meses com o valor que o Senhor tocar no seu coração. Então, faça parte dessa obra. Vamos cantar, levaste a cruz, morreste e vive estar. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Levaste Jesus do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade e a ti eu encontrei. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me vergonharei. Paz do Senhor, juvenis! Olha eu aqui de novo e bem-vindos a mais um quadro quiz. Vamos testar os seus conhecimentos sobre a lição de hoje, ver se vocês estavam ligados na aula e prestaram bastante atenção. Pergunta número 1. O que é indispensável para um avivamento espiritual? Opção A. Jejuar na sexta-feira. Opção B. Assistir o culto online. Opção C. Obedecer a palavra de Deus. Ou letra D. Orar 2 vezes ao dia. Tempo na tela. Tempo encerrado. E a opção certa era a letra C. Obedecer à palavra de Deus é com certeza um requisito indispensável. Questão número 2. Qual a mensagem principal do livro de Sofonias? Opção A. O derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Opção B. O julgamento do dia do Senhor. Opção C. A vinda do Messias. Opção D. O cativeiro da Síria. Olha que essa tá difícil, hein? Tempo na tela. Tempo encerrado. E como diz meu amigo Lucas, se você escolher a opção A, você está errado, porque a opção certa é a letra B, o julgamento do dia do Senhor. Questão número 3. Por que Ageu repreendeu o povo que retornou do cativeiro? Opção A, porque se misturaram com os povos da terra. Opção B, porque serviram a outros deuses.
Opção C, porque não cultivaram o sábado. Ou opção D, porque priorizaram a reconstrução de suas casas enquanto o templo do Senhor ainda estava em ruínas. Tempo na tela. E a opção certa era a letra D, porque não priorizaram a reconstrução do templo, e sim a de suas próprias casas. E por último, questão número 4. O que é o dia do Senhor descrito no livro de Sofonias? Opção A, é o domingo. Opção B, é o dia de festa, quando todos de Israel estão adorando a Deus. Opção C, é o dia da ira de Deus e julgamento para o reino de Judá e nações vizinhas. Ou opção D, é o dia do nascimento de Sofonias. Tempo na tela. Tempo encerrado, e a opção certa era a letra C, o julgamento do Senhor para Israel e para as nações vizinhas. Espero que vocês tenham acertado todas as perguntas, confio muito em vocês, porque eu sei que Juvenis, ó, melhor turma. Um beijo. Amém. Então vamos orar então, né, para a gente concluir a nossa aula. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo. Te agradecemos por essa lição. Nós te agradecemos pela tua palavra, pelos livros de Sofonias e Ageu que tanto nos ensinam. Eu quero também, Senhor, pedir a tua bênção sobre os juvenis, sobre essa classe abençoada, sobre os nossos irmãos que estão aqui, ó Deus, nessa lição, o Davi, a Sofia. Ó Deus, continue abençoando a vida deles e todos aqueles que, ó Deus, participarem desta aula, que assistirem essa aula, que recebam a tua bênção. Ó Deus, nós queremos glorificar o teu nome, ó Deus, e te agradecer por tudo, no nome de Jesus, o teu Filho. Amém. 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 Tchau.